O pai do seu filho não está pagando a pensão alimentícia, mesmo estipulado judicialmente, a execução de alimentos é a medida para o seu caso. Infelizmente, a execução de alimentos é uma medida judiciária muito utilizada aqui no Brasil. São milhões os filhos desamparados por aqueles que têm a obrigação de pagar pensão alimentícia. E por outro lado ficam as mães e os filhos, as mães que ficam nessa luta interminável por ter o direito dos seus filhos garantidos. Esses filhos que já sofrem com a ausência do outro genitor e ainda precisam sofrer com a ausência financeira. E aqui eu já dou o primeiro alerta muito importante. A pensão alimentícia somente pode ser cobrada se ela for estipulada de forma judicial. Ou seja, você passou por um processo judicial que definiu essa pensão alimentícia, seja por forma de acordo ou de uma ação litigiosa de alimentos. Dado o primeiro passo, então agora eu vou te falar as duas formas de cobrar pensão alimentícia em atraso. Quando então há uma decisão judicial fixando a pensão alimentícia, nós temos duas formas de cobrar a pensão em atraso. A primeira é pelo rito da prisão civil, ou seja, aquela pessoa que não pagou a pensão poderá ser preso. É uma das únicas medidas no Brasil que justifica a prisão civil por dívida. Esse rito tem um processo judicial de execução, onde o filho entra contra o outro genitor que não está pagando a pensão e a pede pelo rito da prisão civil. Se o pai não pagar essa pensão em 3 dias, não justificar o pagamento e essa justificativa for aceita pelo juiz ou não comprovar que realizou o pagamento, ele pode ser preso no regime fechado. Porém, a gente precisa prestar bem atenção, porque não é todos os meses em atraso de pensão que é possível cobrar quando a gente fala de pensão alimentícia pelo rito da prisão. Somente você vai poder cobrar a pensão alimentícia dos 3 últimos meses de atraso e aquelas que se vencerem no decorrer da petição, ou seja, no decorrer da ação judicial. Então, hoje a gente está em março. Se o pai não pagou fevereiro, janeiro e dezembro, você pode sim entrar com a ação judicial. Porém, se tem mais meses em atraso, essa ação não poderá ser pelo rito da prisão. E aqui um detalhe bem importante, você não precisa aguardar 3 meses em atraso. Um único mês, uma única semana, um único dia em atraso, você já pode sim ingressar com pedido judicial de execução de alimentos. Só tem que realmente ficar atenta a esses 3 meses em atraso, que pode sim gerar a execução de alimentos pela prisão. Por outro lado, nós temos a execução de alimentos pela expropriação de bens, que é a penhora de bens. Esse é um rito em que sim, pode ser cobrado todo o período em que não foi pago. Então, se são meses, anos em atraso, você vai poder cobrar todo esse período em atraso, não só os últimos 3 meses. E por esse rito, então, o genitor, vai ser intimado para pagar o débito em 15 dias. Caso ele não pague esse débito, então vai gerar a execução pelo rito da penhora. Podem ser penhorados bens como casa, carro, apartamento, enfim, tudo que ele tenha que pode suprir o valor da dívida. Dinheiro no banco pode ser penhorado, todos os valores que ele possa então ter na conta bancária e que cubram o valor dessa despesa de pensão alimentícia. Em situações mais extremas, poderá ter a cassação da CNH e a suspensão do passaporte do devedor de alimentos. A consulta com um advogado especialista em direito de família é essencial nesses casos. Você vai entender se a melhor forma de cobrar a pensão alimentícia do seu filho que está atrasada é pelo rito da penhora ou da prisão, ou então um pouco das duas, um período por um rito e um período por outro rito. E a dica bônus é, você não tem a pensão regularizada do seu filho? Não perca tempo. A pensão somente pode ser cobrada se tem uma decisão judicial que a determina.